Eu vou falar agora sobre a parte da política, que é um absurdo. A Congregação Cristã no Brasil, ele confunde o ancião e a cúpula. Eles confundem quando está falando no estatuto que a congregação ela é apolítica com as pessoas serem apolítica. Totalmente confuso. Por que eu estou falando isso? Deixa eu até aumentar mais o meu lado aqui. Pera aí. Marsola totalmente confuso. Por quê? Marsola não, a cúpula toda aí, né? Por quê? Porque a instituição ela não se envolve com política. Mas não quer dizer que ali existem membros que são atuantes na política. O membro não é apolítico. A instituição, ela é a política, né? Como ela é feita e composta por muitos membros, e no meio desses membros existem pessoas com opiniões diferentes, pessoas que têm partidos um diferente do outro, ela não pode se posicionar justamente por isso, para que não haja ali uma diferenciação, para que não haja ali uma contenda entre o povo. Então o que ela faz? Ela se mantém apolítica, ela não se envolve. Essa é a ideia do apolítico, ok? Mas o povo não é apolítico. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Cláudio Marsola. Você e a cúpula do Brás, vocês falam, não se envolve com política. Não, a gente não, como se vocês estivessem recriminando a política. Mas a igreja usufrui de todos os direitos que os políticos, na maioria deles evangélicos e padres, conquistaram em benefício das igrejas. Agora, se o seu discurso, se você quiser que o seu discurso seja coerente, você falava, nós não nos envolvemos com política, não aceitamos políticos do nosso meio e por isso nós também não queremos nenhum benefício que algum político conseguiu para as igrejas. Nós vamos abrir mão, nós vamos chegar lá, a gente não vai entrar com ação na justiça para ter isenção disso, isenção daquilo outro, a gente não vai entrar mais, acabou. A gente vai pagar os impostos, a gente vai ser igual uma empresa, a gente não quer nada de político. Joia, eu ia falar, ó, vocês são justos, coerentes, eu ia nem ter o que falar aqui, tá? Nem eu tenho que falar, mas isso que você está dizendo e ao mesmo tempo usufruindo de todas as benécias que a política conseguiu em favor da igreja que vocês usufruem, isso configura em vocês apenas e nada mais do que hipócritas, hipocrisia. Dizem uma coisa, mas na verdade vocês têm todos os benefícios, correm atrás de cada um deles e vocês usufruem tudo. Ou seja, não fazem nada pela política, ainda perseguem as pessoas que estão na política para lutar por melhorias, direitos, alguma vantagem até para o segmento dos evangélicos. Vocês lutam contra, mas vocês sugam tudo o que eles conseguem. Hipócritas. Tenho nojo desse tipo de discurso que vocês fazem. Nojo desse tipo de discurso. E nem bíblico isso não é. Tá? Tem um monte de personagens da Bíblia envolvido em política, como Daniel. Daniel era quase ele se tornou um presidente, né? Em um país monarca, onde você tem o rei. A gente vai pegar o exemplo aqui, a Inglaterra. Inglaterra, você tem a família real, você tem a rainha e você tem lá o parlamento, onde você tem lá o presidente, o primeiro-ministro também e o parlamento. Lá era a mesma coisa. Tá? Nos dias de hoje, Daniel era um Boris Johnson daquela época. E você vai ver a Rainha Esther, aquilo que a Rainha Esther fez foi tudo uma jogada política. Aquilo são políticos e Deus estava com eles. Deus estava abençoando eles. Deus estava com os políticos para poder preservar o seu povo. É um absurdo isso que vocês falam. Eu já cheguei a assistir culto que me deu ânsia. Eu estar dentro de um culto onde um ancião em São Bernardo do Campo falou assim:
Irmão, servo de Deus não se envolve com política, hein? Então se alguém te oferecer um empreguinho aí pra você ficar balangando bandeira, entregando o panfleto, fique em paz, irmão. Não aceita não, porque isso não é bom pro servo de Deus. É fácil você falar isso quando você não tem fome. As pessoas ficam esperando qualquer oportunidade para poder ganhar ali um troquinho. Quando ela arruma essa oportunidade para segurar uma bandeira que não é nada imoral e nem ilegal, segurar uma bandeira para ganhar um troco, para ganhar um dinheiro, vocês veem com esse discurso esdrúxulo. Se esse ancião tivesse dito, ó, não, se alguém oferecer, não aceita. Mas se você recebeu essa oferta, recusa e pode vir nos procurar, que a obra da piedade vai dar o valor para você que você rejeitou. Fez isso? Não fez. Não fez. Aí o pobre do coitado deixa de ganhar um troquinho, né? Não é mais fácil orientar o cristão, falar para ele, falar assim, irmão, pode ir, irmão, vai, não perca essa chance não, você vai ganhar ali R$70, R$100, que benção, irmão, por dia. Receba, mas não se envolve em discussões, tá bom? Quando alguém te perguntar em quem você vai votar, não responde, fala, não, meu voto é secreto, né? Eu não gosto de dizer para evitar contenda, porque eu gosto de todo mundo, tá? Só tem uma pessoa que eu tenho o prazer de falar, o nome dele é Jesus Cristo. Pronto, você já desvia o negócio pro evangelho e já fala de Jesus e quem sabe Deus já não faz uma obra. Um ancião que fala assim, esse tem amor e cuidado, porque ele se coloca no lugar da pessoa, para depois ele dá uma orientação. E aonde eu vi um ancião falando sobre isso foi em um bairro pobre, aonde provavelmente há muita gente desempregado ali. E aí ele fala uma asneira, igual o Marçola tá falando agora. O Marçola tá falando, não, política, se envolve com política. E se envolver com política, você tá fora. Você não vai se envolver aqui com política, você tá fora. Uma que isso aí é inconstitucional, porque o que dá a entender é que parece que estão criminalizando a função do servidor público, do político. Não é porque tem político ruim, eu falo, irmão, eu não sou político, tá? Eu só tô raciocinando com uma lógica. Nós precisamos da política. A política é aquilo que estabelece toda a ordem civil que nós temos. Tudo parte de lá. As leis, as regras, os códigos, tudo parte de lá. Entendeu? E você vê, e por que isso, pessoal? Vem de um líder, vem de uma cúpula, né? E por que eles fazem? Porque eles não se dão ao debate. Ninguém tem coragem de falar nada para eles, de corrigir. E aí eles tomam decisões assim, decisões que poderiam ser facilmente contornadas em uma conversa de mesa entre eles. Mas por que isso não acontece? Porque ninguém tem coragem de discordar do que eles falam. Ninguém tem. E aí vem falar essa bobagem. Político aqui não vai ter vez. Não pode. Aqui político, não. Né? Falam com tanto ênfase que se você não conhece a conversa, fala, mas que bonito. Provavelmente essas pessoas não devem nem aceitar as benécias, né, que a política angareia, né, a favor dos evangélicos. Deve ser isso. Essa igreja deve ser muito um exemplo, né? Essa igreja ela é muito, como fala, liberal, muito para frente. Ela fala, não queremos nenhuma vantagem, não queremos nada que a política venha nos oferecer. Nada. E ia falar, ó, joia, hein? Caramba, vocês são bons, rapaz. Mas não. Ao contrário do exemplo, eles se tornam lá embaixo, ó, hipócritas. Jogam pedra no político, mas pegam tudo que eles trazem de benefício. Ficam com tudo. Lamentável esse tipo de discurso. Vamos terminar de ouvir. Vamos ver o que ele tem para falar. A obra tem a sua conduta.